E aí, pousadeiros, tudo bem? Aqui é a Natália e esse é o Viver de Pousada, meu canal no YouTube, onde eu trago dicas para pousadeiros que querem ter uma pousada lucrativa ao mesmo tempo que tem qualidade de vida. E o tema do vídeo de hoje é um tema que vocês têm me pedido muito e como a gente já está praticamente no final do ano, tá na hora da gente falar sobre esse assunto, que são os pacotes de Natal e Réveillon. Essa época é muita demanda, diferente, né? Todo brasileiro, no geral, gosta de viajar muito nessa época. É uma época que quase todo mundo tem férias. Então o pessoal quer juntar a família, quer ficar junto, quer viajar juntos. E é uma época que todo pousadeiro tem que aproveitar, porque é uma época de alta demanda, é uma época que se podem aumentar os preços, mas para isso você precisa oferecer os serviços de acordo com o que você quer. Então eu preparei um vídeo para vocês aqui hoje, para a gente falar um pouquinho sobre como vocês podem montar uma estratégia um pouco mais assertiva para vocês terem resultados mais efetivos nos pacotes de fim de ano da sua pousada. Então vamos lá? Bom, então como eu comentei aqui com vocês, nessa época do ano, por ter uma maior demanda e, consequentemente, muito mais pessoas estarem querendo ficar na sua pousada, vocês podem e devem aumentar o valor das diárias. E por que isso? Dessa maneira vocês conseguem, de uma certa forma, também se preparar para a baixa temporada, porque na baixa temporada é uma época que vocês praticamente não vão ter reservas e infelizmente vocês têm que, como pousadeiros, pensar na alta temporada como a época para fazer a poupança para chegar numa baixa temporada um pouco mais tranquilos e poderem manter a sua pousada dentro dos mesmos padrões, fazerem as reformas necessárias, as manutenções e tudo mais. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco das minhas dicas, como eu fazia na minha pousada, vou trazer muitos exemplos do que eu fazia na minha pousada e que deu super certo nos últimos anos. Inclusive, nesse ano, a Ana Luísa usou parte das minhas dicas também e já conseguiu lotar a pousada, mesmo nem todas as pousadas aqui em Barra Grande estando lotadas ainda. E eu acho que a primeira dica que fica aqui para vocês pensarem um pouquinho é: ok, vocês vão aumentar o preço, vocês vão aumentar os serviços, mas vocês têm que ter a noção que o hóspede de vocês, ele não é bobo. Então ele sabe muito bem qual que é o valor que sua pousada cobra no ano todo. Ele vai poder pesquisar isso nas plataformas, nas OTAs. Então você tem que estar muito preparado para poder oferecer um serviço de qualidade e de acordo com o preço que você está cobrando. Então eu vou ligar a luz aqui para melhorar um pouquinho. Isso, agora ficou melhor o nosso vídeo. Então eu vou começar agora. Eu separei esse vídeo em 7 itens. Eu acho que são 7 itens que são super importantes vocês, como pousadeiros, pensarem na hora de montar a estratégia para vender os quartos de vocês no final do ano. O primeiro desses itens é o item de pacotes e eu sempre recomendo que nessa época do ano vocês tentem vender pacotes de hospedagem para os seus hóspedes. Porque dessa maneira vocês conseguem garantir que os hóspedes fiquem mais dias na sua pousada, então maior ocupação, e também garante uma maior receita, já que o valor da diária está bem mais alto nessa época do que está em outras épocas do ano. Então a minha primeira dica nesse vídeo é nunca você fechar datas, né, nessa época sem ser via pacote. E outra dica que eu quero dar para os pacotes é: eu recomendo que vocês sejam mais flexíveis com relação às datas. O que eu vejo muitas pousadas fazerem hoje em dia? Elas fazem: o meu pacote de Réveillon vão ser tantas diárias de 27 de dezembro a 2 de janeiro. Então você fixa esse período. E por que eu recomendo que você não faça isso? Porque você nunca sabe como é que é a agenda do seu hóspede. Pode ser que ele só possa chegar no dia 30. E aí ele vai ficar 5, 6, 7 dias, independente do número de mínimo do pacote que você tenha, mas ele só pode chegar no dia 30 por alguma pendência de trabalho ou por algum compromisso familiar. Então eu recomendo que vocês deixem essa data sempre em aberto. Assim o hóspede tem a liberdade de escolher o dia que ele vai chegar e vai sair dentro daquele mínimo de dias que você, isso você tem que definir para o pacote. Então, a minha dica é: você não bloqueia, né? Você não deixa
essas datas fechadas, bloqueadas, você deixa a data em aberto para o hóspede escolher o dia que ele quer chegar, o dia que ele quer sair, sempre respeitando o mínimo de dias do pacote que você definiu. E depois que você vender todos os pacotes, né, para o Réveillon, aí você abre essas diárias que sobraram, né, essas lacunas, e você com certeza pode fechar essas diárias num valor mais alto, com menos dias, com pessoas que vão acabar vindo de última hora para sua localidade, que vão querer conhecer, que vão querer pelo menos ficar alguns dias na sua pousada. E por que eu notei que isso acontece e que isso é muito bom para a sua pousada como um todo? Porque muitas vezes o que acontece, eu vou dar o exemplo aqui de Barra Grande. Então, Barra Grande fica próximo de Luiz Correia, que é uma cidade que tem muitas casas de veraneio. O pessoal da região, muitas pessoas têm casas de veraneio em Luiz Correia, e às vezes eles só querem passar uns 2, 3 dias em Barra Grande antes de encontrar com toda a família em Luiz Correia. Então, você liberando esses dias avulsos depois, você consegue vender facilmente e acaba lotando a sua pousada durante todo o período e sempre cobrando uma diária mais alta. E outra coisa que é importante lembrar nessa estratégia é que você deve sempre manter o padrão da diária mais alta durante todo o período que você estiver trabalhando Natal e Réveillon. E por que isso? Você não pode simplesmente, tudo bem, já fechei os pacotes, então vou voltar as demais diárias para o valor normal. Por que isso não funciona? Porque você imagina, vamos supor que você tenha fechado um pacote da sua pousada a partir do dia 25 e os outros a partir do dia 28. E aí você fecha esses 3 dias que estão, né, em aberto, né, de 25 a 28, com outras pessoas pelo preço normal. E aquela pessoa que pagou um preço mais caro? E como é que você vai fazer para ofertar um serviço diferenciado só para aquele quarto e não para os demais? Você entendeu a confusão que pode dar? Então, tomem cuidado com isso, sempre mantenham um valor de diária um pouco mais alto. Ela não precisa ser talvez tão alto quanto quem pagou o pacote de Réveillon, quem vai ficar virada mesmo essa época na sua pousada, mas eu indico fortemente que vocês aumentem o valor para vocês conseguirem ao menos nivelar o público que vai estar na sua pousada nesse período. Bom, então essa foi o primeiro item, agora a gente vai para o segundo item, que é o planejamento. Vocês já me conhecem aqui, quem acompanha meu canal aqui no YouTube ou minhas redes sociais, sabem que eu sou a ferrenha defensora do planejamento para tudo que você faz na sua pousada. Então você tem que realmente planejar. A gente está no bico do corvo já está super em cima da hora, mas ainda dá tempo de planejar e você oferecer uma ótima experiência para os seus hóspedes. E o planejamento ele consiste em você definir o que você vai fazer na sua pousada para ofertar de diferencial durante essa época. E como você pode fazer para definir isso? A minha dica é você sempre usar experiências anteriores, ou seja, se você já teve experiência de Réveillon na sua pousada, você vai e vê o que você fez que deu certo, você vê o que os hóspedes que ficaram nessa época gostaram, o que faltou, o que eles sugeriram que poderia ser uma boa você ter e você não tinha. Então use bastante o feedback que você teve de hóspedes e não só dessa época não, tá? Vocês podem usar os feedbacks de hóspedes ao longo do ano para aproveitar para oferecer esses serviços extras no Réveillon. Quando eu falo que é bom vocês escutarem, né, e atenderem os feedbacks dos hóspedes, é porque quem sabe melhor o que eles querem do que eles mesmos. Então sempre use a opinião do hóspede para trazer para sua pousada, para fazer com que ele possa aproveitar o Réveillon dele e para evitar que ele tenha quaisquer problemas. Então você se antecipa às necessidades dele, se prepara para isso. Caso ele tenha alguma solicitação durante a estadia, você vai estar preparado para isso. É muito importante você pensar também que, apesar de a pousada ter uma rotina, a pousada ter um padrão de funcionamento, e eu sempre defendo isso aqui nos meus vídeos, né, no conteúdo que eu passo para vocês, é para vocês estarem preparados para alterar a rotina da pousada especificamente nesse caso. E por quê? Você vai ter um hóspede que vai estar pagando mais para você, vai estar ficando mais dias na sua pousada, então ele precisa receber algo em troca. Então, se você tiver que alterar a rotina do seu hotel para ofertar alguma coisa a mais para o seu hóspede, essa é a hora. E essa é a hora de testar.
essa é a hora de você ofertar mais, ver o que funciona, ver o que dá mais lucro para você e quem sabe ao longo do próximo ano você adota essas novas estratégias dentro da sua pousada e melhora cada vez mais o seu serviço. Então aproveite essa época do ano para alterar a rotina da sua pousada com cuidado, com mais dedicação e mais investimento de tempo e às vezes de dinheiro também, porque essa é uma época que é um divisor de águas. Se você consegue encantar um hóspede no Réveillon, você consegue encantar ele durante o ano inteiro. E no Réveillon você costuma ter as melhores ideias, as melhores oportunidades para testar essas suas ideias. Então aproveite essa época. Outra dica para o planejamento que eu acho que dá muito certo é a questão de você repetir o que já deu certo. Então, se você teve uma boa experiência no ano anterior, ou se você fez alguma coisa num feriado ao longo desse ano, que os hóspedes elogiaram, que você teve bastante avaliação positiva a respeito disso, aproveite essa época para repetir o que dá certo. Então, tente sempre melhorar o que você tem, sempre repetindo o que já deu certo. Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês eram exemplos, né? Porque eu falo muito de como planejar, de como fazer tudo, mas o que efetivamente pode ser alguma coisa que você pode planejar para sua pousada. Então eu vou dar um exemplo aqui em Barra Grande, por exemplo, no dia 31, quase todos os restaurantes fecham, ou então só trabalham com esquema de reserva, fica super difícil de você reservar, a cidade está cheia, está todo mundo correndo. E aí eu comecei a perceber que isso era uma coisa ruim para os hóspedes, porque ao invés de no dia 31 eles estarem relaxados, curtindo o último dia do ano, se preparando para uma festa, ou para ficar na praia até mais tarde, aproveitar para ver o sol nascer no primeiro dia do ano, eles estavam preocupados com o jantar, ou com a ceia, ou estavam estressados de ir numa barraca de praia, tá cheia de gente. E aí o que foi que eu percebi? Eu falei, bom, o que eu posso fazer para melhorar a experiência do hóspede no dia 31? Se a comida é um problema, que tal eu oferecer a comida aqui na pousada como parte do pacote? Então a gente fez isso. No primeiro ano a gente fez uma ceia e foi super legal, o pessoal super gostou, deu muito certo, mas foi muito trabalho. Porque no dia 31 é difícil você encontrar quem venha trabalhar extra para você, quem venha realmente te ajudar, quem esteja realmente disposto a estar ali até quase a meia-noite, deixando tudo perfeito. Então foi bem estressante. No ano seguinte o que a gente fez? Aprendemos, né, com o erro, com o que aconteceu, aprendemos com os acertos também, porque oferecer a comida foi um diferencial, os hóspedes gostaram muito, elogiaram demais a experiência. Então o que a gente fez, ao invés de ter a ceia, que era servida às 8 horas da noite, a gente passou a servir um happy hour a partir das 4 da tarde até as 8 da noite. Assim todo mundo conseguia curtir o final do dia na pousada, conseguia se alimentar bem e ficava leve para a noite. Se quisesse sair para ceia, ainda tinha essa opção, mas sinceramente falando, era tanta comida que nem precisava. E no final a aceitação foi ainda melhor. E foi assim que a gente adotou e passou a adotar em todos os outros anos na nossa pousada, oferecendo esse happy hour, esse serviço extra, já incluído no pacote, isso é muito importante. Tudo que você for oferecer extra no fim do ano, inclua no seu pacote, não fique cobrando a mais pelo seu hóspede, porque ele já está pagando bem caro para ficar na sua pousada. Então, esse foi um bom exemplo para vocês entenderem o que é você se colocar no lugar do hóspede, entender onde ele pode ter um problema, um estresse e tentar melhorar isso, oferecendo esse serviço incluído no seu pacote de fim de ano da sua pousada. O terceiro item com relação ao fim do ano que vocês têm que pensar de qualquer maneira são as vantagens. Porque se o hóspede já sabe que ele pode ficar na sua pousada a um valor mais barato durante o ano, por que ele vai optar por ficar no Réveillon? Você tem que oferecer diversas vantagens para ele. E como saber o que você pode oferecer para ele? Você tem que pensar, primeiramente, o que eles querem. Né? Como eu disse no item anterior, eles queriam um sossego no último dia do ano, queriam ter uma comida gostosa, mas sem se preocupar muito com o horário de saída, com o horário de chegada, com reserva em hotel, em restaurante. Então você pode passar a oferecer algo que as demais pousadas não oferecem. Aqui em Barra Grande o exemplo é que várias pousadas oferecem a ceia, mas elas têm estrutura para tal. Como eu não tinha, eu ofereci um negócio diferenciado, que era o happy hour, e dava muito certo. Então você sempre analisar
quais são as vantagens que o seu hóspede espera ter num pacote de Réveillon na sua pousada. Dá uma olhada no que os seus concorrentes estão fazendo, tanto para você ter ideias, quanto para você ter ideias de coisas que eles não estão oferecendo, pontos que eles não estão pensando, onde eles estão sendo mais do mesmo. O grande exemplo, mais uma vez, a questão do happy hour, que era muito mais adequado à realidade da minha pousada do que de um hotel maior, que é o que acaba acontecendo aqui em Barra Grande. Lembre-se de preencher essas lacunas, preencher esses momentos que as pessoas, os grandes hotéis não conseguem. Por ter um público muito diferenciado, muitas vezes os grandes hotéis acabam oferecendo o padrão. Você é uma pousada, você tem um público diferenciado. Estude, converse, pesquise com o seu público o que você pode oferecer, o que é uma vantagem para ele de ficar na sua pousada e não ficar numa pousada de um concorrente. Lembre-se que tudo são detalhes e esses pequenos detalhes são o que vão fazer a diferença na hospedagem, na sua pousada no final do ano. Algumas dicas que eu vou dar para vocês darem de vantagens também para os seus hóspedes para esses pacotes de final de ano. A primeira delas é você ofertar algumas diárias como brinde. Então eu vejo muita gente falando assim, eu tenho pacote de 7 noites, mas o pessoal só está querendo ficar 5. Tudo bem, que tal você oferecer o pacote de 5 noites e a pessoa tem direito a ficar mais 1 ou 2 noites? Considerando isso dentro do valor, pode ser muito vantajoso para ela, para você também pode ser muito vantajoso porque você fecha um pacote mais longo com um valor de diária mais alta que no final diluído fica muito bom. E quem não puder ficar 7 diárias, tudo bem, fica 5, mas está pagando o mesmo valor das de 7. Assim, quem resolve ficar um pouco mais na sua pousada ganha um brinde, quem não, né, infelizmente fica com esse item em haver. Outra vantagem que você pode oferecer são brindes. Qualquer brinde, qualquer coisa que lembre a sua pousada, você pode oferecer um chinelo, uma camiseta, uma bolsa de praia com o logo da sua pousada, um canudo reutilizável, algum mimo exclusivo, alguma coisa que você fez pensando no hóspede mesmo. Outra dica de vantagem que eu já citei aqui, a questão da refeição, que pode ser uma ceia, pode ser um pode ser um happy hour, como eu fazia na minha pousada, pode ser também um brunch, ou seja, um café da manhã mais caprichado, que vai ser estendido até mais tarde no dia 1º, já que todo mundo vai pra praia, acaba ficando de madrugada, acaba ficando até o sol raiar muitas vezes, chegando mais tarde ou dormindo até mais tarde no dia 1º. Então você oferecer essa vantagem de um café da manhã mais tarde, tipo brunch, é uma grande vantagem para muitos possíveis hóspedes. E uma última vantagem que você pode dar, agora está um pouquinho atrasado para isso, mas é uma vantagem quando você pensa antecipadamente que você pode oferecer, são métodos de pagamento facilitados, ou seja, você pode parcelar o pagamento, você pode oferecer um desconto para quem paga todo o pacote à vista. Então, você oferecer maneiras de pagamento mais facilitadas também são vantagens que o seu hóspede pode ter. Outra coisa que você pode fazer é oferecer diárias, descontos para mais para frente, para a pessoa voltar, caso ela seja da região. Então, enfim, as ideias são imensas. Eu recomendo que vocês pensem sempre em ideias que valham a pena, que sejam aquilo que o seu público está buscando. O quarto item é com relação à decoração, porque todo mundo quer, né, uma coisa diferente na pousada, quer aquele clima de Natal. Você pode, até deve fazer uma árvore de Natal com luzes, se isso for de acordo com o seu estilo. Se não for, você pode simplesmente colocar mais itens, aproveitar para deixar a mesa do café da manhã mais bem decorada. Sempre pode deixar alguns mimozinhos extras na mesa do café durante o dia, pode deixar um café, um chá, uma água saborizada, um bolinho, coisas que talvez você não faça durante o ano na sua pousada, mas que são diferenciais que você pode estar colocando dentro do seu pacote de Réveillon. Você tem budget para isso. Então, tente não sair muito da temática da sua pousada. Valorize o que é local, usa criatividade. Eu vou dar um exemplo aqui, que na verdade não é de uma pousada, é de um restaurante aqui em Barra Grande, o Manga Rosa. Vou até ver se esse ano eles colocarem, eu vou lá tirar uma foto para colocar lá no Instagram para vocês verem. Mas ela tem uma árvore de Natal que é feita com uma rede de palha, com itens de palha, tudo coisa bem rústica aqui da região. E é super legal, fica super diferenciado e traz aquele clima de final de ano
para sua pousada ou para o seu restaurante, no caso dela, o restaurante. Então, use e abuse da sua criatividade nessa época. Os hóspedes adoram ver coisas diferentes, ter locais diferentes onde eles possam tirar fotos e talvez, imagina que legal ter uma árvore de Natal bem temática, bem diferente ali na sua pousada, que o hóspede possa ir tirar uma foto e usar aquilo como um cartão de Natal para mandar para os amigos, para felicitar os amigos. Então, segue essa minha dica aí que com certeza a sua pousada vai ficar bem mais interessante para essa época. E como a gente já falou disso, e nunca eu deixo de falar disso, tem a questão da precificação. Precificação é muito importante nessa época também. Eu vejo muita gente falar assim, meu pacote Réveillon eu vou fazer R$5.000. Mas não pensa no que vai oferecer, não pensa no quanto vai custar o que vai oferecer, não pensa se o público-alvo está dentro daquela faixa de preço que ele está cobrando e não pensa se a pousada está à altura de cobrar aquele valor que ele está cobrando. Então considere, antes de você precificar, considere tudo que você vai oferecer. Lembra lá do planejamento? Você vai planejar tudo que você vai oferecer na sua pousada, você vai fazer os orçamentos, você vai pensar no que pode ser oferecido de diferencial e aí você vai fazer os orçamentos de acordo com isso e com a qualidade do que você quer ofertar. Sempre tenha em mente que a sua concorrência também tem um valor de pacote Réveillon. Eu recomendo que você pesquise. Se a sua concorrência é mais fechada e não quer te falar, sabe o que você pode fazer? Manda um e-mail de consulta do seu e-mail pessoal. Eles sempre respondem com os valores dos pacotes e assim você pode entender o que cada um dos seus concorrentes está ofertando e o que você está ofertando. E no final você fazer um comparativo, porque concorda comigo que não adianta nada você cobrar o mesmo preço da pousada mais cara da sua cidade, se ela está ofertando muito mais coisas e já oferta muito mais coisas, tipo localização, ou um quarto maior, ou um quarto com mais equipamentos, ou mais serviços oferecidos já pela própria pousada. Então tenha sempre em mente que é muito bom você estudar a sua concorrência e entender o valor que eles estão cobrando para entender onde você se encaixa naquele meio tempo. E é importante não viajar demais no preço, que é isso que eu vejo muita gente fazer nessa época. Cobra um preço absurdo, depois o hóspede sai reclamando porque ele acha que ele pagou demais para receber de menos. Então não seja essa pousada, precifique corretamente o valor do pacote do seu Réveillon. E a minha dica para a precificação é você sempre estipular um valor limite para esse valor de Réveillon e fazer os orçamentos com base naquilo. Então, por exemplo, olha, eu quero oferecer um monte de coisa na minha pousada, mas se eu cobrar mais do que R$4.000 o pacote, eu estou muito fora do meu público-alvo. Então, replaneje, ofereça um pouco menos do que você estava pensando em oferecer, seja realista também. Não queira viajar demais no preço, não queira tentar concorrer com a melhor pousada da sua vila, da sua cidade, porque isso não vai dar certo. Seja autêntico e ofereça realmente o que você tem a oferecer. E muito importante, não esqueça de deixar um valor reservado para emergências. Eu já tive na minha pousada em fim de ano ar-condicionado que quebrou e que eu tive que comprar e trocar de última hora, que causou se eu não tivesse esse valor guardado, eu teria tido um grande prejuízo. Também, outra coisa que aconteceu um ano, queimou a bomba da piscina no dia 30 de dezembro. Eu tive que comprar uma nova bomba super de última hora, chamar o responsável para fazer o serviço, pagar super caro porque era um feriado. Então, se prepare para isso, porque emergências acontecem e se elas não acontecerem, ótimo. Então, você tem mais lucro que sobrou aí dentro do valor do Réveillon da sua pousada. Bom, então a gente falou já de 5 coisas super específicas aqui para você fazer no planejamento e realmente chegar na questão do preço que você vai ofertar nos pacotes do seu Réveillon. Eu acho que nesse momento talvez você já tenha vendido, já esteja ofertando a um certo preço, então use todas essas dicas para ver se o seu orçamento está dentro desse limite estipulado. Não esqueça de considerar o lucro que você quer ter no final, a manutenção de emergência, itens de emergência que podem acontecer. E aí você vê se o seu valor está ali dentro. Se não tiver, você tem que correr para apertar ou começar a fazer compras mais barato. O que você vai fazer, eu já não sei. Talvez esse vídeo tenha chegado um pouco tarde para vocês, mas ainda é tempo, principalmente nos quartos que você ainda não vendeu. Inclusive isso, você não precisa cobrar a mesma tarifa que você cobrou lá atrás dos hóspedes que reservarem agora. Você tem todo o direito de aumentar o valor agora para quem estiver resolvendo ficar agora na sua pousada. Então,
aproveite esse finalzinho de novembro, que a gente tem alguns dias ainda aqui, hoje é dia 18, então a gente tem 12 dias ainda aí para você fazer todo esse planejamento e começar a efetivamente vender os quartos que faltam, que esse é o próximo item que eu quero falar aqui, que é sobre vendas. Para essa época do ano, o marketing é essencial. Lembrando que você está cobrando mais caro, você está ofertando mais coisas e o hóspede muitas vezes não vai saber que você está fazendo isso. Então, prepare muito bem o seu marketing, faça um descritivo muito detalhado de tudo que está incluído no seu pacote de Réveillon, os preços, o que você pode fazer, o que está incluído, o que não está, sugestões, deixe tudo muito claro para ofertar o produto bem claro para os seus clientes. E o grande desafio no marketing é você realmente fechar esses quartos e vender esses quartos. Eu vou trazer aqui algumas ideias que eu tenho para vocês conseguirem ofertar e talvez fechar esses quartos que ainda estão disponíveis mais rápido aí na sua pousada. A primeira delas é: busque quem já se hospedou na sua pousada. Talvez alguém que já tenha se hospedado, já tenha gostado dos serviços, esteja bem mais disposto a voltar ou até a indicar para um amigo para voltar da sua pousada. Então, use as listas de e-mail marketing que você tem, contatos de WhatsApp que você já tem de hóspedes, faça um folderzinho, um flyer, alguma coisa, envie para os seus hóspedes já frequentes ou quem já ficou alguma vez ou outra na sua pousada. Isso eles podem encaminhar para outras pessoas e vai fazer com que você venda os seus pacotes de maneira mais agilizada. Outra coisa que é legal vocês fazerem é o remarketing para quem já consultou. Então, vocês podem procurar quem já consultou sobre o período na sua pousada e fazer um remarketing com eles, mandar mais vantagens, valorizar melhor o que você vai estar ofertando nessa época. Talvez na época você nem estivesse ofertando nada, mas agora depois desse vídeo você vai passar a ofertar outras coisas. Então, faça o remarketing. Eu recomendo. Remarketing é uma ferramenta de marketing muito importante, muito eficiente e pouquíssimas pousadas usam ela. Então aproveite, você diferencie-se e use. Também outra coisa que é muito importante que muitas pousadas fazem errado é tirar a disponibilidade da Booking nessa época do ano por causa das altas comissões e tudo mais. Eu entendo, a comissão realmente é muito alta e nessa época você realmente quer pegar esse valor integralmente para você. Mas muitos hóspedes usam a Booking como ferramenta de busca. Então ele vai entrar na Booking para ver se tem disponibilidade ou não. E se não tiver, ele nem vai entrar em contato com você. Você pode estar com a pousada vazia e deixando de vender porque você não quer deixar na Booking. Então a minha dica é: deixe na Booking com pacotes de mais dias e menos vantagens. Por exemplo, você não vai dar diária grátis para quem fizer a reserva pela Booking, mas você pode até cobrar um valor um pouco mais alto por essas diárias lá na Booking para não te trazer esse prejuízo caso a pessoa reserve diretamente por lá. Então, não deixe de divulgar sua pousada lá não, gente. Lembre-se que a Booking é o maior canal de vendas de hospedagem do mundo. Muita gente usa ele como padrão. Então, se você não está lá, você com certeza está perdendo reserva, porque tem hóspede achando que você não tem vaga. Outra coisa que vocês podem fazer, que eu também sempre recomendo aqui, já tem vídeo no YouTube sobre, é anúncios. Anuncie para o seu público-alvo, anuncie na região na qual sua pousada está inserida, anuncie nas cidades que mais enviam hóspedes para vocês. No caso aqui, Barra Grande, eu anunciaria em Teresina, Fortaleza, São Luís, que são as cidades onde mais tem pessoas que vêm para Barra Grande em certas épocas do ano. Vocês também podem fechar parcerias com agências de viagem que estão sempre procurando vagas nessa época do ano e algumas pousadas também não fecham parceria com eles. Então também ofereça pacotes com menos vantagens, mas ofereça com essas agências de viagem. E caso tenha alguma festa aí na sua região, como aqui em Barra Grande tem a Piauai, existe sempre a possibilidade de você fazer parcerias com as festas e vender em conjunto com os pacotes das festas a hospedagem da sua pousada. Também tem a questão da comissão, mas quando é tudo muito bem calculado e precificado, a comissão está incluída no valor, então para você é o melhor dos mundos. Então tem estratégias diferenciadas de vendas em diferentes canais, mas não abandone os canais, eles ajudam demais vocês a fecharem as vendas nessa época do ano. E por último, a gente tem que falar, né, porque além, né, de tudo isso, você vai planejar, você vai correr atrás, precificar, vai vender as diárias da sua pousada.
E agora já chegou, vamos lá, dia 1º de dezembro, é a hora de você começar a executar realmente o seu plano e se preparar para no final de dezembro você já estar com tudo pronto para os hóspedes chegarem na sua pousada e você não ter surpresas. Então, agora, começo de dezembro, no máximo, é hora de pôr a mão na massa. Então, é a hora que você vai começar a fazer as compras, adiante tudo o que você puder, tenha um estoque, não exagere no estoque, saiba saiba fazer a previsão do seu estoque. Aproveite para ir em atacadistas, aproveite promoções de final de ano, negocie valores com fornecedores que você já tem. É a melhor época para fazer isso, porque é uma época que você vai comprar muita coisa. Vocês vão aproveitar essa época para caprichar no itens de café da manhã. Leve seu café da manhã para um outro nível nessa época. Prepare, ofereça Nutella, geleia, castanhas, pães e bolos especiais. Tente encontrar novos fornecedores só para essa época. É bom até para você testar. Tem um maior custo, mas o seu hóspede está pagando mais, então ele vai estar querendo receber mais. A outra dica que eu te dou com relação à execução é você se preparar, ou seja, preparar o máximo que você puder com antecedência. Então, por exemplo, se você faz algumas receitas na sua pousada, aproveite para já preparar tudo com antecedência, congele uma parte, pesquise sobre métodos de congelamento. Eu fazia isso para minha pousada e dava muito certo, porque fim de ano é uma correria, você não tem tempo para fazer tudo o que você precisa. Então, prepare-se e antecipe o máximo que você puder. Também não esqueça da manutenção, faça manutenção preventiva em todos os equipamentos, nas TVs, no ar-condicionado, frigobar, no seu fogão principal da pousada, em tudo que você tiver. Faça a manutenção preventiva, pelo menos com uma semana de antecedência, e deixe já acertado com esses fornecedores de serviço, que talvez você vá precisar dos serviços deles durante a época do Réveillon. Já negocie valores, deixe tudo bem acertado para você não sofrer surpresas com isso. Outra coisa que vocês têm que fazer impreterivelmente é falar com os seus hóspedes. Em dezembro, vamos dizer uns 15 dias antes mais ou menos da chegada do hóspede, converse pessoalmente com cada um deles. Veja se eles têm alguma restrição, se eles têm alguma necessidade especial, algum serviço de transfer, de fotografia, talvez eles queiram aproveitar a época para fazer fotos, ou às vezes as mulheres gostam de fazer unha, fazer o cabelo, uma maquiagem no dia das festas. Pergunte como você pode ajudá-los para que você tenha o tempo hábil de conseguir esses serviços e oferecer para eles, e não de última hora, que isso já aconteceu na minha pousada. De última hora a menina queria fazer a unha no último dia do ano e eu não consegui atender a expectativa dela. Se a gente tivesse conversado antes, eu poderia ter agendado, ela teria ficado muito mais satisfeita. Então, antecipe-se a essas necessidades dos seus hóspedes. E quando chegar a hora, finalmente, né, estamos lá todos, vamos aproveitar, fim do ano chegou, não esteja ausente, esteja presente, esteja cada vez mais próximo do seu cliente. Tente entender se ele precisa de mais alguma coisa, alguma necessidade extra que ele identificou, uma reserva num restaurante, ou uma reserva de um passeio, ou qualquer coisa que ele precise para essa época. Então, esteja presente, sempre perguntando onde mais você pode ajudar. E essas foram as minhas dicas para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que nessa época tem muita gente, pelo que eu conversei com vários pousadeiros, muitos estão um pouco preocupados, né? Esse ano foi um ano meio estranho para o turismo num geral, no Brasil inteiro. A gente está passando por uma crise, isso é normal, mas lembre-se que o turismo é uma onda. Tem horas que você está lá em cima, tem horas que você está lá embaixo. Então, quando você está lá embaixo, você tem que saber aprender a se preparar para quando você chegar lá em cima de novo, na questão da demanda, você está preparado, você saber o que fazer. Então, aproveite essas minhas dicas. Ainda dá tempo de vocês reservarem todos esses quartos para o Réveillon.